A gravação foi iniciada. Bom dia, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, 8 horas e 38 minutos. Declaro aberta a sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Começaremos, como sempre, pelas sustentações orais. Então, desde logo, passo a palavra à doutora Maria Augusta. Bom dia a todas e todos. Hoje nós vamos iniciar pelo auto de infração 4.061.542, da Química Amparo. É um recurso misto. O relator é o doutor Della Mônica e a patrona, a doutora Helena. Doutora Helena está aqui conosco, sim. Então, bom dia, doutora Helena. Só um minuto, vou passar a palavra para o doutor Della Mônica, relator, e já lhe passo a palavra para a sustentação oral. Doutor Della Mônica. Bom dia, presidente. Bom dia a todos presentes. Eu posso passar para a leitura do relatório, presidente? Pois não. Então, trata-se de recurso misto, em face da decisão da Corenda 12ª Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao recurso ordinário. O presente auto de infração trata da acusação fiscal de creditamento devido de ICMS, decorrente da escrituração nos livros de registros fiscais de entradas e documentos fiscais, relativamente à tomada de serviços de transporte rodoviário de cargas pelo estabelecimento, que não atende às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. No recurso da Fazenda Pública, a Fazenda alega somente a questão dos juros de mora, que deveria haver a reforma da decisão recorrida contra esse ponto, e com relação ao recurso da autuada, ela alega que a decisão recorrida verificou que o agente fiscal de renda se baseou na declaração de inidoneidade da empresa transportadora fornecida pela Cefaz, utilizando-a como pressuposto para a autuação. Ela alega ainda que a retroatividade dos efeitos da declaração de inidoneidade do contribuinte inidôneo não pode atingir terceiro de boa-fé, sendo que todos os cuidados foram tomados para que as operações fossem realizadas de forma lícita e regular, o que demonstra sua boa-fé, devendo ser aplicada a súmula 509 do STJ. Ela afirma ainda que está equivocado o acórdão recorrido quando afirma que não cabe, em hipótese alguma, o direito ao crédito, ainda que a operação tenha sido anterior à data do ato que declarou a inidoneidade, ressaltando o fato de que demonstrou sua boa-fé. Então, a autuada requer que seja admitido o recurso especial para reconhecer que a declaração retroativa de inidoneidade da empresa terceira não pode igualmente retroagir e afetar o contribuinte de boa-fé, especialmente nos casos dos autos em que ficou demonstrada essa boa-fé, seja para afastar a responsabilidade por infrações relativas à contratação de serviços de transporte, cuja consulta junto aos órgãos disponibilizados pela própria autuada informa sua regularidade fiscal. Seu breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Della Mônica. Doutora Helena, a senhora tem a palavra pelo prazo regimental. Pois não, obrigada. Bom dia a todos. Prezados senhores juízes dessa colina da Câmara Superior, prezado doutor relator, doutor Carlos Afonso Della Mônica, e os demais componentes dessa Câmara. Conforme já constante do relatório apresentado pelo doutor Carlos Afonso Della Mônica, trata-se de recurso especial em que se discute a legalidade do creditamento efetuado de ICMS decorrente da contratação de serviços de transporte da empresa Ana Paula pela empresa Química Amparo, empresa que à época era uma empresa declarada claramente idônea, corretamente dentro de todas as exigências estabelecidas pela Cefaz, e posteriormente ela foi declarada inidônea após a realização das operações que se deram entre o período de agosto de 2010 a setembro de 2011. E a empresa ela foi, na verdade, declarada inapta em 2014, de forma retroativa, e a partir de julho de 2010. Portanto, ela acabou abarcando todo o período relacionado às operações contratadas pela Química Amparo. Inclusive, com relação à consulta do CNPJ na Receita Federal, ela só foi declarada inapta em janeiro de 2019. Isso comprova que todas as operações foram realizadas dentro da normalidade, enquanto a empresa permanecia apta a ser contratada pela Química Amparo.
e comprova também a regularidade de todas as operações realizadas, né? Na verdade, o que se pode verificar é que todos os documentos apresentados pela Química Amparo e constantes das 13.000 folhas do auto de infração, inclusive foram apresentadas ao longo de toda a fiscalização, grande parte dessa documentação, ela comprova os pagamentos efetuados, todas as trocas de mensagens de e-mail, discutindo os valores e a data de entrega das mercadorias, a data de emissão do comprovante de transporte, acho que são 9.000 páginas desses documentos todos, a data da escrituração do livro de entrada das mercadorias na Química Amparo, os livros de saída também comprovam todas as mercadorias que saíram da Química Amparo e foram entregues aos seus clientes, por essa transportadora Ana Paula, o CNPJ da empresa, que era a empresa estava devidamente apta a prestar esse serviço ao longo desse período, e também o custo de prestação de serviço, crédito de ICMS, as notas fiscais de saída, data de recebimento de mercadoria, data de pagamento da fatura do transportador, todos esses documentos comprovam a regularidade das operações realizadas. Além disso, que é o objeto do recurso especial, a Química Amparo juntou no recurso especial 2 acórdãos paradigmas que comprovam que foram proferidos pela colhenda Câmara, a 7ª Câmara do julgamento desse Tribunal de Impostos e Taxas, que justamente comprova a regularidade e que comprova que, na verdade, a premissa estabelecida para o julgamento desse caso, ela é diferente da premissa estabelecida no julgamento dos acórdãos paradigmas, que soube, na verdade, demonstrar que a empresa, naqueles casos, elas não tiveram qualquer culpa ou qualquer responsabilidade com relação à irregularidade posterior da empresa contratada. E, no nosso caso, o acórdão acabou culpando a Química Amparo pela irregularidade da empresa ao longo do período. E ela não pode, na verdade, ser culpada por conta de de ocorrências que foram declaradas irregulares posteriormente à data das operações realizadas. E é justamente na esteira do que o STJ também tem julgado, sobretudo com relação ao respeito à súmula 509, e que comprova exatamente a boa-fé da Química Amparo na realização das operações. E, por fim, com relação à questão do recurso especial da Fazenda, requer-se que seja mantida a cobrança da taxa Selic. Muito obrigada. É só isso. Obrigado, doutora Helena. Devolvo a palavra ao relator, doutor Delamone. Obrigado, presidente. Eu parabenizo a patrona pela objetividade da sustentação oral e já passo diretamente ao voto. Primeiramente, com relação ao recurso especial da Fazenda Pública, o item 5 do voto, eu observo que o recurso trata somente da questão trazida relativa ao afastamento da taxa de juros, por ser superior à taxa Selic, e claro também que referida matéria já está pacificada no Tribunal de Impostos e Taxas, no sentido de que, por conta da recente revisão da súmula 10, ela deve ser limitada à aplicação dos juros de mora, a taxa Selic. Então, não estou conhecendo o recurso especial fazendário. Então, devendo ser mantida a decisão recorrida no ponto em que limitou os juros aplicados à taxa Selic. Com relação ao recurso da autuada, indo para o item 14 do voto, eu observo que a decisão recorrida está devidamente fundamentada nas provas constantes dos autos, pois analisou os fundamentos jurídicos suficientes para decidir sobre a manutenção do presente auto-infração. E aí eu trago o trecho da decisão nesse sentido. É um trecho longo. Destaco que o aresto da decisão DRT 15321 de 1990 não se presta ao confronto, pois também está calcado com base nas provas dos autos. Também trago o trecho do referido paradigma.
Assim, com relação ao pleito da autuada de que teria agido de boa-fé, de se observar que, caso fosse conhecido o referido paradigma indicado, haveria necessidade de revisitação do acervo fático probatório constante dos autos, o que não é permitido em sede de recurso especial. Dessa maneira, se fosse considerado apto o paradigma colacionado pela autuada, haveria necessidade da Corte da Câmara Superior reanalisar as provas constantes dos autos para poder chegar a uma conclusão sobre o assunto aqui analisado, o que é vedado na atual fase processual. Então, eu concluo que a decisão paradigma juntada aos autos não é apta a demonstrar o destino jurisprudencial necessário para o conhecimento do recurso especial, não devendo ser conhecido. Com relação ao pleito da autuada relativo à irretroatividade de declaração de inidoneidade, eu destaco que a Câmara Superior do TIT já afirmou entendimento no sentido de que a declaração de inidoneidade é ato meramente declaratório, portanto, não há que se falar em retroatividade dos seus efeitos. Ademais, o paradigma juntado aos autos pela autuada do AIN 4039394 foi anulado pela Câmara Superior do TIT em sessão realizada no dia 9 de março de 2023 e teve como relator o ilustre juiz Dr. João Carlos Silag. Eu trago o trecho dessa decisão da Câmara Superior. Então, dessa forma, não conheço do referido paradigma, haja vista que não há mais divergência de interpretação necessária para o seu conhecimento. Então, assim sendo, não conheço do recurso especial da autuada pelos motivos expostos. Então, o recurso especial da Fazenda Pública não conhecido, devendo ser mantida a decisão recorrida com relação à limitação dos juros da taxa Selic, de acordo com a súmula 10 do TIT, e recurso especial da autuada não conhecido. Esse é o voto, senhor presidente, fico à disposição. Muito obrigado, doutor Della Mônica. Estamos em debate. Doutor Paulo. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, doutor Della Mônica. Eu fiquei com uma dúvida, não sei se eu perdi no voto, com relação à taxa Selic, a limitação que a doutora mencionou na sustentação oral. Pois não, doutor Paulo, o recurso da Fazenda foi sobre esse assunto, que a decisão da Câmara Julgadora já havia concedido a limitação dos juros da taxa Selic. Então, não estou conhecendo o recurso da Fazenda. Perfeito, obrigado. Continuamos em debates. Tem inscritos? Encerro os debates e peço que confirmem a presença, por favor. Votação iniciada. Doutora Helena, julgamento encerrado. Ambos os recursos não conhecidos nos termos do voto do relator, doutor Della Mônica. Obrigado por sua participação. Muito obrigada, bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia, doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.062.705 da ArcelorMittal é um recurso do contribuinte, o relator, o Dr. Galderizi, e o patrono, o Dr. Pedro Henrique. Doutor Galderizi. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais aqui, participando dessa sessão de hoje. O presente caso versa de uma decisão da 16ª Câmara, decisão unânime. Nós temos duas situações aqui infracionais, uma referente ao recebimento de mercadorias, que foi considerado desacompanhado de documentação fiscal hábil, e o outro referente à emissão de notas, sem previsão legal nas entradas por recebimento de mercadorias. A decisão da 16ª Câmara restabeleceu a multa do item 2.2, aplicou a retroatividade benigna para fazer a dosimetria do percentual aqui de multa a 35%, e houve apresentação aqui do recurso especial, não temos aqui retificadora de julgado. Eu pontuo que teremos aqui como análise, que foi suscitado na peça, a reiteração dos argumentos ainda em sede de defesa e de recurso
ordinário, como necessidade de recomposição de conta gráfica, ausência de capacidade tributária ativa do Estado de São Paulo para a cobrança, falta de interesse comum, boa-fé, aplicação do 527-A, e de maneira direta, com enfrentação paradigmática, a necessidade da aplicação do princípio da consunção. Para tanto, foram apresentados aqui 2 itens paradigmáticos. Posteriormente, trouxeram mais um caso aqui da Câmara Superior, e o caso chegou à minha relatoria. São essas as situações, em breve síntese, presidente. Muito obrigado, doutor Galderize. Doutor Pedro, bom dia. O senhor tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigado. Bom dia, presidente, novamente, na pessoa de quem cumprimento todos os julgadores dessa Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas, em especial o doutor Galderize, relator desse caso, todos os advogados presentes, representação fiscal, muito obrigado pelo apoio aí. Pessoal, sendo bem objetivo, o doutor Galderize já antecipou de forma objetiva também qual é o pano de fundo desse caso. De fato, aqui estamos diante da clássica autuação de desconsideração do fornecedor. Nesse caso, a ArcelorMittal adquiriu sucata em operações interestaduais advindas de Minas Gerais. Então, operação de Minas para São Paulo. E, nesse caso, temos 2 infrações. A primeira delas foi acusada de recebimento de nota fiscal inidônea, mas, e aqui eu trago a peculiaridade que chama atenção nesse caso, e que foi preocupação em trazer à tribuna hoje, o fato de que essa primeira infração ela não cobra o estorno do crédito dessas mercadorias. Qual o ponto? A própria descrição da infração no auto de infração destaca isso. Ela cobra o ICMS da operação por solidariedade. O que significa dizer que o Estado de São Paulo aqui autuou uma operação interestadual, advinda de Minas, ou seja, exigindo o ICMS que o fornecedor da ArcelorMittal supostamente não pagou. Essa é a primeira infração em discussão. A segunda infração decorre do fato de que a ArcelorMittal, por ser uma indústria siderúrgica gigantesca, adquire sucata como insumo do seu processo produtivo e, como faz isso de forma reiterada em grandes proporções, para fins de controle de estoque, ela precisa registrar por conta própria essas sucatas que recebe. Significa dizer que ela emite nota fiscal de entrada, ainda que ela receba nota fiscal do seu fornecedor, indicando ali. Para que isso? Para balizar, ou seja, o que eu recebi de fato é o que está na nota do fornecedor, e ali muitas vezes pode ter mercadoria a mais ou mercadoria a menos, porque o caminhão chega carregado de sucata. Imagina se fosse um caminhão carregado de sucata, vários caminhões, né? Por dia recebe vários caminhões, enfim. Isso é feito para fins de controle de estoque. O Estado, nesse caso, autuou a empresa supostamente pela inexistência de previsão legal para isso, ou seja, para a emissão dessas notas fiscais. E aqui eu destaco que o creditamento que a empresa faz é com base na própria nota dela, ou seja, ela recebe a nota do fornecedor, ela emite a própria nota para verificar se de fato aquilo ali que o fornecedor diz está correto, e ela se acredita com base no que ela verifica. Muitas vezes, ela pode até constatar que a nota do fornecedor tem elementos a maior do que está de fato recebendo, e aí ela se acredita, ela não extrapola isso que é verificado quando ela recebe, ou seja, ela sempre se limita ao que está na nota do fornecedor, ou seja, se o fornecedor fala que entregou 100 e ela constata que ali existe 150, ela vai se limitar a 100. Esse ponto é só para esclarecer qual é a realidade fática da empresa. E o Estado, nessa segunda infração, autuou a empresa por supostamente não haver essa obrigação legal. E aqui eu já adianto que a empresa entende que, na verdade, há sim previsão legal no regulamento ICMS, até anotei aqui para não esquecer, é o artigo 392, inciso 3º, parágrafo 1º, item 1 do regulamento, onde lá consta a necessidade de emissão de nota fiscal de entrada em recebimento interestadual de metais, sucatas, enfim, temos lá a redação. Não faz sentido eu ficar lendo aqui. Enfim, esse é o pano de fundo da autuação. O que a empresa alega, de fato, em primeiro momento, com relação à primeira infração, é o fato da incompetência do Estado de São Paulo, ou seja, a usurpação de competência tributária para autuar a empresa ali na medida em que
trata-se de uma operação interestadual e não estamos falando, nessa primeira infração, do estorno de crédito. O estorno de crédito está vinculado à segunda infração, que surgiu a partir do creditamento feito pela nota emitida pela própria empresa, ou seja, entende a empresa que de fato há uma cobrança indevida por parte do Estado de São Paulo, na medida em que só o Estado de Minas Gerais teria competência para cobrar esse tributo. Isso me lembra, inclusive, um outro caso vivenciado pela empresa recentemente, apenas para dar um exemplo, uma operação de remessa de São Paulo para Pernambuco, um caminhão da empresa foi parado na barreira em Sergipe e o Estado de Sergipe, entendendo que a nota fiscal de transporte e os conhecimentos estavam com certas irregularidades, autuou a empresa exigindo para si o ICMS da operação. Vejam, senhores, aí que é um exemplo clássico de usurpação de competência e que aqui eu trago para desenhar e mostrar que, de fato, estamos diante de uma autuação em que o Estado de São Paulo está cobrando um tributo que não compete. E, da mesma forma, aqui vejam que contradição, porque temos aqui o cenário de desconsideração do fornecedor, ou seja, esse fornecedor foi considerado como inidôneo 2 anos após as operações, ou seja, naquele momento em que ocorreram os fatos, entendia a empresa que o seu fornecedor, sim, era regular, as notas fiscais foram emitidas, a empresa fez os pagamentos, nós trouxemos nos autos planilhas, tentando consolidar e mostrar o pagamento feito para cada operação, e que, naquele momento, a empresa, pelo Estado de Minas, estava autorizada a operar, era regular nos seus registros, e que, por isso, não haveria que se falar em idoneidade. Então, aqui, na tentativa de desconstruir a acusação fiscal retroativa, eu não vou entrar no mérito aqui de dizer se isso é possível ou não, o próprio julgamento que me antecedeu já teve esse debate. A empresa, sempre que se depara nessas situações, ela busca trazer elementos que comprovam, de fato, a veracidade das operações, é o que tentamos fazer nesse caso, entendemos que foi suficiente. E indo adiante, para evitar alongamentos, eu trago aqui agora uma outra reflexão. Se temos aqui uma autuação, em um primeiro momento, a infração número 1, de recebimento de nota fiscal, supostamente inidônea, e ali, lembra o senhor, o Estado não está cobrando o estorno do crédito, ele está cobrando o imposto da operação, ou seja, o imposto que supostamente o fornecedor não pagou. E a empresa, de boa fé e cumprindo o regulamento, antecipei o artigo 392, ela emite a nota fiscal de entrada, tanto para verificar, de fato, faticamente, o que foi recebido, como também para escriturar e registrar as mercadorias recebidas e, a partir disso, fazer o creditamento. A gente se depara com uma clara contradição aqui diante dessa acusação de inidoneidade do fornecedor e suposta não ocorrência da operação. A empresa, e lembra os senhores, a empresa não foi acusada de fraude nessa operação. A empresa está sendo tão somente questionada pelo fato do fornecedor ter sido, posteriormente às operações, declarado como inidôneo. Ou seja, uma contradição tremenda, na medida em que a empresa, de fato, ela pagou por aquilo, registrou e emitiu a nota fiscal para comprovar, de fato, que ela recebeu aquela mercadoria. E, por último, não querendo me alongar aqui, eu faço menção aos acordos paradigmas que trazemos, na medida em que, como a empresa sofreu essas duas autuações, essas duas infrações, ela é penalizada duplamente, ou seja, penalizada supostamente pelo não pagamento do ICMS pelo fornecedor e penalizada, na sequência, por ter se creditado nessa operação. O acórdão recorrido entende que seriam infrações de panoramas distintos. E aqui nós trazemos a tese de que, na verdade, a operação é única, o que significa dizer que a empresa não poderia ser duplamente penalizada, e aqui é onde sustentamos a necessidade de aplicação do princípio da consunção, ou seja, que uma infração seja absorvida pela outra e a empresa deixe de ser penalizada 2 vezes. Eu reitero, se a empresa é supostamente acusada de não ter pago o ICMS da operação e é punida por isso, é penalizada por isso, e em seguida é novamente penalizada por ter emitido a nota fiscal para efetivamente confirmar a entrada dessa mercadoria, vejam, senhores, a operação é única. Não tem como dizer que são 2 situações. Uma situação, elas estão intimamente relacionadas. Você penalizar 2 vezes o mesmo contribuinte em um mesmo dia não faz o menor sentido. Por isso, impugnamos isso aí. Imaginem, senhores, um outro exemplo, apenas para dar um panorama, plano de fundo.
Operação clássica de transferência interestadual de energia elétrica, em que a incidência do tributo é no destino. Certos estados sustentam que a saída da mercadoria nos seus domínios é não tributada e que, por isso, o contribuinte teria que se tornar um crédito. Mas vejam que o tributo está sendo pago lá no destino. Ou seja, a operação não pode ser entendida como de saída e de entrada ao mesmo tempo. A operação é única. E esse mesmo entendimento a gente tem que trazer para essa operação em que a empresa adquiriu sucata do seu fornecedor. Reitero que, na época das operações regular, pagou por isso, uma vez que recebeu a sucata, registrou elas, emitiu a nota fiscal de entrada em cumprimento ao regulamento do Estado e se acreditou com base nisso, e agora é penalizada 2 vezes, pelo suposto não pagamento do imposto pelo fornecedor, e aqui eu lembro, ela está sendo autuada em solidariedade, e por ter se acreditado da sua nota fiscal emitida para aferir a operação. Os nossos paradigmas são com relação ao princípio da consunção, e aqui eu reitero, por isso, o pedido de conhecimento e provimento do nosso recurso especial, o cancelamento integral da autuação, e, caso não possível, que seja, pelo menos, cancelada a segunda infração, mantida a primeira, caso assim entenda os senhores. São essas considerações, presidente, tentei ser o mais objetivo possível, dado a extensão da pauta, com que devolvo a palavra e agradeço a paciência de todos em me ouvir. Muito obrigado, doutor Pedro, está no seu direito e foi concisa a sua sustentação oral, pelo que agradeço. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Eu adianto aí, que bem advertido aqui pelo doutor Marcos, eu vou precisar readequar aqui o registro. Mas, sem prejuízo, vou fazer uma exposição aqui do voto, já agradecendo ao patrono por ter nos ajudado aqui na linha de desenvolvimento de raciocínio, e vou tentar seguir da mesma maneira. O voto já está registrado e, de início, eu aponto que nós temos aqui 5 elementos trazidos em sede de argumentação de recurso especial que reiteram as argumentações trazidas desde o momento de defesa. Esses 5 elementos eles não foram objeto de cotejamento analítico com elementos de situações paradigmáticas. E aqui, tendo em vista a nossa delimitação do artigo 49, eu não faço avanço sobre eles. Então, já registro que, em relação à necessidade de recomposição de conta gráfica, a ausência de capacidade tributária ativa do Estado de São Paulo, a ausência de interesse comum, a existência de boa-fé e a necessária aplicação do 527A, por falta de requisitos de análise de conhecimento, eu não tenho como avançados. O ponto trazido, e foi bem explorado aqui pelo patrono, com cotejamento, foi o ponto da aplicação da consunção. Nós tivemos, em um primeiro momento, a sua aplicação, e em um segundo momento, a sua não aplicação pela 16ª Câmara, voto de relatoria do Dr. Tiago Temperani, acompanhado, à época, à unanimidade. Existem aqui 2 pontos trazidos como elementos paradigmáticos. Eu faço um cotejamento analítico em um quadro sucinto para trazer as materialidades e as circunstâncias, tanto do caso paradigmático como do caso em comento, e passo a realizar algumas considerações. Eu adianto que analisar a situação da construção em nossa situação do orçamento fiscal me parece ainda um ato muito incipiente. A jurisprudência ainda é tímida sobre isso. Acho que o Tribunal de Impostos e Taxas aqui do Estado de São Paulo talvez seja um dos mais vanguardistas por já realizar esse tipo de aplicação, mas devemos lembrar que nós estamos realizando a importação de um instituto não tributário, um instituto penal. E toda importação de instituto, ela necessita de uma calibração para verificar a adequação de sua aplicação ou a de sua extensão. A consunção, e eu traço aqui algumas considerações, ela se caracteriza muito pela verificação de meio e fim, ato antefato e ato pós-fato. Isso, para o direito criminal, a gente já tem uma biografia vasta, mas para o direito tributário, quase nada. Então, analisar a obrigação acessória e a obrigação principal, o que é meio, o que é fim, o que é antefato e o que é pós-fato, acredito que devemos aí avançar de uma maneira consubstancial. Poderíamos, inclusive, questionar sua própria possibilidade de aplicação, tendo em vista que não tem um apontamento específico, em estrito senso, mas me parece que o CTN resolve isso no 108 e 112. Pois bem, os casos paradigmáticos que foram trazidos, eles trazem materialidades infracionais que são diversas à situação presente. Nós temos lá recebimento de mercadoria e creditamento indevido,
No presente caso, nós temos recebimento de mercadoria e emissão de documentos fiscais. A uma primeira visão, a situação de ter materialidades diversas já poderia espancar a possibilidade de estarmos diante de uma similitude fática. Mas esse não é o meu juízo. A partir do momento que temos que analisar o que é antefato, o que é pós-fato, o que é meio, o que é fim, não é a materialidade em si que vai me dar esse condão, mas sim o seu desdobramento no lançamento fiscal. Então, eu, mesmo reconhecendo a diferenciação em relação às materialidades infracionais do paradigma e do caso em comento, eu avanço aqui na análise. Pois bem, no presente caso, eu aponto que a fundamentação para a não aplicação ela é existente. Aqui eu registro, inclusive, a lavra do voto do Dr. Tiago Temperani, já foi meu presidente, tive a felicidade de trabalhar com ele, uma das melhores canetas que nós temos aqui na casa. E, ao analisar a situação, eu peço licença para fazer aqui uma passagem que foi base de fundamentação. Ao contrário do que afirma a autuada, os itens 1 e 2 não tratam dos mesmos documentos, pois o item 1 trata do recebimento de mercadorias acompanhadas de documentos fiscais inábeis, documentos emitidos pela SAT, ao passo que o item 2 trata de emissão de notas fiscais com informação falsa, quanto ao estabelecimento de origem, notas fiscais emitidas pela própria autuada, logo, documentação diversa. Ainda, o valor principal cobrado no item 2, conforme já mencionado, não corresponde nem está contido na cobrança do item 1. O item 1 cobra, por solidariedade, o imposto devido pela remetente. O item 2, por outro lado, cobra o imposto indevidamente creditado quando da entrada das mercadorias. Nesse sentido, o que a gente vislumbra são dois núcleos de razões para o entendimento dessa não relação de dependência necessária, né? Porque, em certa medida, podemos identificar relação de dependência em vários lançamentos fiscais, mas isso não é situação condição suficiente para a construção, é condição necessária. Bem, dito isso, analisando inexistência de base de fundamentação, analisando razões nucleares para identificação de autonomia do item 1 ao item 2, ou seja, poderíamos ter apenas um dos itens aqui no presente caso, sem nenhum tipo de vício ao lançamento fiscal, me parece que as similitudes fáticas que foram aqui trazidas não são suficientes para caracterizar os dois autos de infrações apontados aqui pelo contribuinte. Avançando, um outro ponto que vem sendo trazido desde a defesa administrativa, folhas 4.444 a folhas 4.446, eu registro aqui que a solicitação da taxa Selic é feita de forma expressa, reiterada e fundamentada pelo contribuinte, e nada mais salutar do que aplicar uma súmula que é vigente, que a própria representação fiscal não tem nenhuma objeção sobre isso. Nesse sentido, presidente, o registro deve constar como conhecimento parcial para, na parte conhecida, provimento, no sentido de aplicação da nova súmula 10. Fico aqui à disposição, não sei se o presidente já possibilitou aqui a alteração do registro, mas para fazer apenas essa correção. Doutor Galderizi, já está liberado, sim, para a correção do registro, e eu passo a palavra ao doutor Badia. Meu cordial bom dia a todos, inicialmente. Com a sua licença, presidente, eu gostaria de perguntar para o doutor Galderizi se nesta situação, essencialmente contra o item 2, cuja multa é de 30% sobre o valor da operação, se não seria o caso de aplicação daquela lei de 2017, cujo número não me ocorre agora, é a lei número... Acho que é 16.497. 16.497, na medida em que a multa, nesse caso, é de 30% sobre o valor da operação do item 2. Doutor Badia, bom dia. Bom dia. Eu acho melhor doutor Carlos Américo, bom dia, muita rima. Nós tivemos uma aplicação já da retroatividade benigna na decisão da 16ª Câmara, doutor Badia, que foi realizado pelo voto aí que foi vencedor. Então, me parece que essa adequação já foi realizada. Perfeito, então. Perfeito. Bom? Agradeço aí. Obrigado.
Obrigado, doutor Cleito. Mais alguém? Sem inscritos, encerro os debates e solicito a confirmação da presença. Votação iniciada. Encerrado o julgamento, recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para a limitação dos juros à taxa Selic. Obrigado por sua participação, doutor. Doutora Maria Augusta. Obrigado. Bom dia a todos. Auto de infração 4.076.995, Santa Emília, é um recurso do contribuinte, relatora a doutora Maria Alice e o patrono, doutor Mário. Doutor Mário já está aqui conosco. Doutora Maria Alice, a palavra está contigo. Pois não, doutor Juliano. Bom dia a todos. Eu vou passar a leitura do relatório. Trata-se de recurso especial interposto pela autuada contra a decisão proferida pela 6ª Câmara Julgadora, que conheceu do seu recurso ordinário e negou-lhe provimento. O A inversa sobre a acusação de falta de pagamento do ICMS entre março e agosto de 2014 por falta de escrituração regular no registro de saídas de documentos fiscais emitidos pela própria autuada relativos a operações tributadas de devolução de mercadorias sujeitas a ST anteriormente adquiridas em operações interestaduais. A recorrente apresenta como paradigma uma decisão proferida pela 10ª Câmara Julgadora no processo DRT 15.4076994, sessão de 10 de fevereiro de 2017. Quanto ao mérito, reiterou os argumentos anteriormente apresentados em defesa e recurso ordinário. Em síntese, são os seguintes: os débitos do ICMS exigidos nas saídas das mercadorias em operações de devolução são indevidos, haja vista a sujeição ao regime de ST com retenção antecipada. Exigir o débito no registro de saídas e este ser contraposto a crédito do mesmo valor no registro de apuração equivale a não escrituração de débito no registro de saídas e não creditamento do mesmo valor no registro de apuração. Na decisão recorrida, não foi indicado o dispositivo legal que obrigaria a recorrente a destacar o ICMS em operação de devolução de mercadorias sujeitas a ST, nem combatido o dispositivo legal indicado na impugnação apresentada, artigo 278 do RICMES. O fato gerador da circulação da mercadoria em devolução já foi atendido quando da retenção antecipada do ICMS pelo substituto fornecedor da recorrente, de modo que a operação posterior de saída realizada pela recorrente não deve ter nova tributação do imposto. A representação fiscal apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo não provimento do recurso especial. Esse é o relatório. Obrigado, doutora Maria Alice. Doutor Mário, bom dia. O senhor já tem a palavra pelo prazo do regimental. Bom dia a todos. Prazer estar revendo a maioria de todos. Agradeço pela oportunidade e atenção aí de antemão. Como a doutora Maria Alice bem já colocou no relatório, eu creio que em alguns pontos que já colocaria em sustentação oral aqui seria repetitivo. Mas eu queria enfatizar uma situação, e por isso a construção, que talvez pareça repetitiva, para o raciocínio final. As operações são de devolução. Diz o regulamento que a devolução ela deve ocorrer nos mesmos termos da remessa, o artigo 4º do regulamento. E nós estamos colocando aqui no nosso recurso especial de que não procede a autuação fiscal porque o regulamento define
um sistema de tributação diferente para esses tipos de mercadorias. No caso, são veículos 0 quilômetros. Operação que, como todos sabem, são onerados pelo ICMS através do Instituto da Substituição Tributária, onde a recorrente é o contribuinte substituído. Ela recebe com o imposto pago antecipado das suas operações futuras. Ao proceder à devolução, o procedimento da recorrente foi em seguir o que dispõe o artigo 278 do regulamento. O contribuinte substituído, ao emitir notas fiscais das operações relativas a mercadorias oneradas com a substituição tributária com retenção antecipada do imposto, escritura os documentos nas colunas, no caso de saídas, sem débito do imposto. Chama atenção também, por isso esse raciocínio inicial, que quando o legislador quis dar um tratamento diferenciado para operações de devolução, assim o fez no artigo 276. Mas tratando de modo diferente ao rito natural do Instituto da Substituição Tributária, quando a devolução é realizada pelo contribuinte substituto, ou seja, qual o raciocínio da recorrente ao realizar suas operações? Sendo substituída o procedimento normal da emissão e escrituração das notas fiscais das mercadorias recebidas com retenção antecipada do imposto no regime de substituição tributária. E assim o fez o recorrente. Na autuação, e assim como na alegação fiscal, durante todo o processo, desde quando apresentamos impugnação e no recurso ordinário, a representação fiscal aponta que cabe a devolução, o critério de devolução tem que destacar o ICMS, e esse valor do ICMS entra a débito, aparece na nota fiscal, destacado, entra a débito no livro registro de saídas e gera crédito para o contribuinte no livro registro de apuração do ICMS, sem dar qualquer fundamentação para esse procedimento, segundo o que dispõe o regulamento do ICMS no entendimento da recorrente. E a recorrente, volta a dizer, ela se fundamenta naquilo que está expresso no regulamento do ICMS quanto à realização das suas operações com mercadorias recebidas com retenção antecipada do imposto. Então, no entendimento da recorrente, está havendo entendimento divergente disso, dos doutores, mas entende a recorrente que a exigência do débito do ICMS ao caso apresentado não é devido. Não houve infração pela recorrente em não destacar ICMS, porque o ICMS não é devido nessa operação. Haja vista que, na operação precedente, o imposto foi calculado e recolhido antecipadamente, de forma a substituir o débito da sua operação de saída, ainda que seja em sede de devolução de mercadoria, pois o regulamento não traz um tratamento diferenciado para o substituído. Então, pede-se a procedência do recurso, face a essas alegações, e também a aplicação, se assim entenderem, da redução ou relevação da multa com base no artigo 527-A do regulamento ICMS. Muito obrigado, senhores. Um bom dia. Obrigado, doutor Mário. Devolvo a palavra à doutora Maria Alice. Pois não. Então, primeiro eu quero cumprimentar o ilustre patrono da recorrente pela excelente sustentação oral, e agora eu passo à leitura do voto. Nas contrarrazões ao recurso especial, foi informado que o paradigma apresentado não se prestaria confronto, pois a Câmara Superior acabou dando provimento ao recurso especial da Fazenda Pública, restabelecendo o lançamento do AIN exordial. Então, como houve decisão favorável à Fazenda Pública, não estaria caracterizado o dissídio de interpretação. Porém, essa decisão foi publicada em 6 de setembro de 2017, posteriormente à data de interposição do recurso especial. Então, entendo que foi atendido o pressuposto de conhecimento. Por outro lado, as alegações do presente recurso especial não podem ser acolhidas pelas mesmas razões expostas na decisão da Câmara Superior, que deu provimento por unanimidade ao recurso especial da Fazenda no julgamento do AIN 4076994 e que seguem transcritas para integrar o presente voto. Então, vou pedir licença para não fazer a leitura aqui dessa transcrição,
só chamando a atenção que essa decisão corroborou uma resposta à consulta tributária número 1222 de 2009 sobre a matéria, no sentido de que é obrigatório, sim, o destaque do imposto nessas operações de devolução de mercadorias com ST, lançamento, né, no registro de saídas, e depois do lançamento a crédito no registro de apuração. E que, em resumo, assim, os contribuintes não podem agir como entendem que seja correto e tem que atender o que é disposto na legislação. Então, por fim, eu dei parcial provimento ao recurso especial apenas para limitar os juros à taxa os juros à taxa Selic, conforme a súmula TIT 10 de 2017. Então, esse é o meu voto, estou à disposição. Obrigado, doutora Maria Alice. Por favor, faça o registro do seu voto. Enquanto isso, estamos em debate. Doutora Cacilda. Eu creio que foi registro do voto. Hoje, sem erro, tem impedimento do Dr. Rubens. Obrigado, doutora Cacilda. Continuamos em debates, sem inscritos, encerro os debates. Solicito a confirmação da presença. Votação iniciada. Perdão, senhores. Doutor Rubens, acho que não deu tempo do registro do seu impedimento, né? Eu vou reabrir aqui a votação, os debates. Por favor, registre o seu impedimento. Certo, havia registrado, presidente, mas não deu tempo, né? É que o presidente é muito ágil em exercício. Não, é que depois que a gente registra, ainda tem um ok ali que em cima tem que ser feito, né? Então demora um pouquinho mesmo. Agora parece que já foi. Ainda não apareceu aqui para mim. A doutora Cacilda, como bandeirinha, acertou no impedimento, mas eu aqui, como árbitro, deixei passar o lance. Agora parece que foi. E que é, doutor Roberto? Doutora Cacilda é o VAR. Debates encerrados. Confirmação da presença, por favor. Votação iniciada. Encerrado o julgamento, recurso especial integralmente conhecido, mas provido apenas para a limitação dos juros à taxa Selic nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutor Mário. Obrigado, doutor presidente, e a todos presentes. Um bom dia. Viu? Bom dia, doutora Maria Augusta.
Auto de infração 4.071.877, comércio de ferramentas Teruia, é um recurso misto. O relator é o doutor Della Mônica, o patrono é o doutor Walter, o doutor Alberto adiantou que pretende levar esse processo em vistas. Doutor Alberto. Sim, presidente. Bom dia a todas e todos. O doutor Della Mônica ele certamente irá ler a ementa, pelo menos, né? Mas ele está acolhendo o pedido do contribuinte de nulidade da decisão, e aí eu fiquei um pouco em dúvida e gostaria de examinar com mais cautela, se possível. Perfeito. Diante disso, eu indago o doutor Walter se prefere fazer sua sustentação oral hoje ou no retorno desse julgamento na vista. Hoje, então, nessa hipótese, a gente só leria a ementa do doutor Della Mônica e deixaria esse julgamento para uma próxima oportunidade. O senhor prefere, doutor Walter? Bom dia a todos. A sustentação oral ela já foi realizada na sessão anterior. Minha presença aqui seria mais para acompanhamento e eventual necessidade de alguma observação de fato que se fizesse necessária. Mas foi esse ano sua sustentação oral? A sustentação oral ela foi em agosto de 2023. Com a mudança do mandato, doutor Walter? Houve a mudança, tá certo. Eu aguardo o senhor teria. Tá certo. Eu aguardo a próxima sessão, então. Perfeito. Então, doutor Della Mônica, pode, por favor, só ler a sua ementa? E eu já concedi as vistas ao doutor Alberto. Perfeito. ICMS, falta de pagamento do ICMS-ST devido na qualidade de responsável tributário por solidariedade em razão da inscrição estadual da empresa fornecedora dos produtos haver sido declarada nula. Preliminar de nulidade da decisão recorrida arguida pela autuada pela falta de análise das provas trazidas aos autos a respeito de pontos essenciais para o correto desígnio da causa foram acatadas. Nulidade da decisão recorrida. Recurso especial da autuada conhecido e provido. Então, recurso especial da autuada conhecido e provido para declarar nulidade parcial da decisão recorrida proferida pela 7ª Câmara Julgadora do TIT, devendo haver o retorno dos autos para uma das câmaras julgadoras do TIT para o cumprimento de julgado, a fim de que uma nova decisão seja proferida com a devida análise de todas as provas juntadas aos autos pela autuada e supervenientemente das informações trazidas aos autos na sua petição de folha 709-803, após a abertura de prazo para que as partes inquerentes se manifestem, ficando sobrestado o exame do recurso especial fazendário e as demais alegações recursais. Está lhe demendo, senhor presidente. Obrigado, doutor Della Mônica. Indago se alguém mais deseja pedir vista neste processo. Não havendo outros pedidos, então encerro por hora o julgamento. Doutor Walter, aguardemos o retorno do processo, então, para sua sustentação oral e conclusão do julgamento. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.096.171, é Procter & Gamble, é um pedido de retificação de julgado, o relator é o doutor Coraza, e o doutor Giancarlo está acompanhando. Obrigado, doutora Maria Augusta. Doutor Coraza. Bom dia a todos e todas. Obrigado, presidente. Só um minutinho para alcançá-los aqui. Eu estou ainda no processo anterior. Mas, de qualquer forma, meu voto já está inserido, presidente, então eu vou fazer uma leitura muito breve. E aliás, não vou me permitir esclarecer ao invés de ler o voto, presidente. Na sessão primeira que julgou o recurso especial deste caso concreto, essa Câmara, por unanimidade, entendeu que o recurso não seria possível acolher o cabimento na medida em que a matéria ali trazida exigia revisitação do acervo probatório. Agora, presidente, o contribuinte apresenta o seu pleito de retificação
e ele, na realidade, justifica e fundamenta esse pleito no sentido de que a matéria ali colocada ela é eminentemente jurídica. E, por esta razão, não seria necessário uma reapreciação de prova. O recurso não aponta um erro de fato efetivo, né, limitando-se única e exclusivamente a demonstrar o inconformismo da recorrente à decisão proferida. Então, por essa razão, presidente, tendo em vista que não se trata de erro de fato apontado, eu deixo de conhecer o recurso, o pleito de retificação de julgado. Esse é o voto, presidente. Obrigado, doutor Corazza. Estamos em debate. Sem inscritos, encerro os debates e solicito a verificação do quórum. Votação iniciada. Doutor Badia, por favor, o seu voto. Julgamento encerrado. Pedido de retificação de julgado não conhecido nos termos do voto do relator. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.061.102 é de Azorim, é limitada, recurso da Fazenda, relator Dr. Badia e o Dr. Pedro Augusto está acompanhando. Obrigado, doutora Maria Augusta. Doutor Badia. Pois não, presidente. Esse caso é simples. O recurso especial é fazendário por conta de decisão recorrida que manteve parcialmente a autuação, mas ocorre que há notícia nos autos da diretoria de arrecadação, no sentido da adesão do contribuinte a parcelamento integral de todas as exigências do auto infração, razão pela qual eu não estou conhecendo do apelo fazendário. Este é o voto. Muito obrigado, doutor Badia. Estamos em debates. Sem inscritos. Debates encerrados. Por favor, confirmem a presença. Votação iniciada. Julgamento encerrado. Recurso especial não conhecido nos termos do voto do relator. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.061.409, Vilmar Longo, é um recurso misto, relatora doutora Cacilda. Doutora Cacilda, por favor. Bom dia a todos e a todas, embora já tenha falado. Aqui eu preciso ler esse voto porque tem muitas alegações, paradigmas, é um recurso misto, né? Eu vou pedir licença tentando resumir. Eu vou para as infrações, são duas infrações, que é transferência em hipótese não permitida de crédito para aquisição de semi-reboque por não exercer atividade de produtor rural, ao contrariar as disposições do artigo 32, parágrafo 3º, item 4 do regulamento. E o item 2 é crédito indevido de ICMS por não exercer atividade de produtor rural, tendo contrariado as disposições do artigo 32, parágrafo 3º, item 4 do regulamento.
A decisão, ela negou provimento ao recurso ordinário e deu parcial provimento ao recurso de ofício, no sentido de afastar a cobrança do imposto do item 1, mantendo apenas a cobrança da multa do referido item, em razão do entendimento de que não seria possível cobrar 2 vezes o mesmo imposto. Então, eu faço aqui no item 5 do meu voto, um resumo aqui da decisão, e como eu disse, ela deu parcial provimento, estabelecendo a infração do item 2, que for afastada pela decisão de primeira instância, e afastar a cobrança do imposto do item 1, mantendo apenas a cobrança da multa do referido item, em razão daquele entendimento de que não seria possível cobrar 2 vezes. Então, aqui não está em discussão o princípio da consunção, tendo o juiz relator deixado muito claro no seu voto, como eu transcrevi aqui no item 42, que ele afastou esse princípio da consunção. O recurso especial do contribuinte, ele faz alegações aqui de que a decisão, ao considerar que não seria necessário que se notificasse os autuados sobre o seu desenquadramento como produtor rural, contrasta com fundamentação legal do acórdão paradigma, que impõe que o produtor rural seja previamente notificado do seu desenquadramento. E aduz que não há na legislação tributária dispositivo que obrigue esse contribuinte produtor a denunciar, mediante alteração dos seus dados de cadastro, o seu desenquadramento. Aponta também que essa aprovação dos créditos auferidos e autorização para a sua transferência ocorreu em 2012, porém, o AIM foi lavrado somente em 2015. Ele juntou um paradigma. Eu entendo que eu não conheço a alegação, o aresto indicado não se refere à situação fática diversa da tratada nos presentes autos. Aqui, repito quais são as infrações, né? Continuo no item 9. A infração constante no paradigma trata de falta de pagamento do imposto por ter promovido saída de mercadorias industrializadas, estando equiparado a estabelecimento industrial. Então, ademais, né, essa decisão, a decisão recorrida, ela está pautada nos eventos específicos dos presentes autos, né, demonstrando toda a cadeia normativa relacionada ao AIM. E, principalmente, o artigo 32 do regulamento, que não foi objeto de análise nos votos da decisão indicada como paradigma, não podendo ensejar dissídio. Ademais, a questão de não se tratar o contribuinte de produtor rural por desatender as condições previstas no regulamento, restou consolidada na decisão recorrida, não podendo ser autorada nesta fase processual por envolver o vedado exame de prova. Então, eu transcrevo aqui um trecho que eu entendo elucidativo da decisão recorrida, nesse sentido, depois, se precisar esclarecimento ou leitura, eu posso fazê-la. Então, não conheço, ausente a similitude fática. Ele diz que a infração apontada no item 2 não corresponde aos fatos narrados pelo fisco, dado que o disposto no artigo 32 não constitui norma vedadora do direito ao crédito, assegurado pelo princípio constitucional da não comatividade. Eu entendo que 2 razões impedem o conhecimento dessas alegações. Matéria não foi questionada, examinadas a peça de defesa e contra razões ao recurso de ofício, então ele inova nesse momento processual, e então não há possibilidade de haver divergência em tal situação. Também o paradigma, nesse processo indicado, também trata de situação fática diversa. A acusação lá foi de falta de pagamento de imposto por recebimento de crédito acumulado em hipótese não permitida pela legislação, quando a acusação deveria ter sido outra. E repito aqui do que se trata a acusação do item 2. Em outro apontamento de suposta divergência, alega que a decisão recorrida deve ser reformada no que respeita à não aplicação do princípio da consunção. Indica paradigmas, também entendo que os paradigmas não possibilitam o conhecimento, aí eu vou exemplificando aqui por quê, justificando, tratam de outras faltas, outras infrações,
e que destaca também que, em contrarrações ao recurso especial, eles demonstraram a legitimidade dos créditos impugnados no item 2. Também não conheço, porque não foi indicado o paradigma. Então, não conheço do recurso especial do contribuinte. Porém, conheço, em função da petição juntada pela representação fiscal, a questão da taxa Selic, aplicando a súmula 10 revisada, portanto, provimento parcial, conhecimento parcial e provimento parcial. Então, eu vou para o recurso da Fazenda. Considerando que a decisão recorrida deu parcial provimento ao recurso de ofício, no sentido de afastar a cobrança do imposto do item 1, que é a transferência de crédito em hipótese não permitida, mantendo apenas a cobrança da multa do referido item, em razão do entendimento de que não seria possível cobrar 2 vezes o mesmo imposto, a Fazenda Pública apresenta o seu recurso especial, requerendo a reforma da decisão para restabelecer integralmente o valor do imposto referente à infração do item 1. Então, para contextualizar, eu reproduzo o excerto da decisão, também não vou ler para não tomar muito tempo e posso fazer esclarecimentos, o voto estava disponível, né? Vamos ver aqui. Então, aqui, repito, o trecho que ele afastou o princípio da construção, e o que foi no item 3, a justificativa para afastamento disso. Ele diz aqui, na infração do item 1, que é a transferência de crédito, a multa equivalente a 50% do valor do crédito transferido. É combinada a penalidade menos gravosa que para a infração do item 2, que é o creditamento indevido, multa equivalente a 100% do valor do crédito indevidamente escriturado. Ao elaborar o rol do artigo 527, o legislador o fez de forma a graduar as penalidades, de maneira lógica e progressiva, etc. E aí, então, ele entende que deve ser afastado, deve ser mantida a acusação em que a infração é mais grave, segundo o critério estabelecido pelo legislador, qual seja o creditamento indevido, multa equivalente a 100% do valor do crédito indevidamente escriturado. E, nesse sentido, ele mantém a cobrança das multas dos itens 1 e 2. No caso, a Fazenda Pública, ela indica paradigmas em que as infrações de transferência indevida de crédito e de creditoramento indevido, né, foram mantidas, né, em decorrência da impossibilidade do creditamento interior. Quer dizer, se o crédito era indevido, ele não poderia ter transferido o crédito. Então, eu entendo que os paradigmas se prestam, sim, ao conhecimento, e vou novamente aqui justificando, né? No item 25 eu digo, consequência, se é indevido crédito, a transferência de crédito também é indevida. Quer dizer, como ele não era equiparado ele não era produtor rural, ele não podia ter tomado aqueles créditos. Então, eu entendo que assiste razão à Fazenda Pública, e coloco aqui o que diz ela, né? No item 2 do crédito indevido, cobra o imposto incorretamente creditado pelo autuado em suas operações de entrada. Já o imposto cobrado na infração 1, que é a transferência indevida de crédito, cobra o imposto que for repassado indevidamente ao fornecedor e que vai ser abatido do saldo devedor do fornecedor do semi-reboque. Portanto, constato que não apenas as duas infrações são distintas e autônomas, mas que se referem a impostos e operações distintas e que não se confundem. Nesse sentido, merece destaque a decisão unânime proferida pela 14ª Câmara Julgadora, no paradigma processo aqui identificado, que entendeu não haver duplicidade de cobrança ao se exigir o valor relativo à conduta irregular de creditamento indevido e o valor referente à transferência irregular deste crédito. A decisão paradigma atesta que a primeira infração visa anular o valor lançado indevidamente na escrita do recorrente e a segunda visa legitimar a permanência dos créditos transferidos ao destinatário, créditos estes que foram transferidos irregularmente. Então, que diante da ilegitimidade dos créditos escriturados, a transferência desses créditos ao fornecedor é indevida, sendo necessária a cobrança do imposto nas duas situações. E repito aqui do que se trata, como eu já li aqui acima.
Então, nesse sentido, eu dou provimento ao recurso especial da Fazenda Pública, reformando a decisão para restabelecer o valor do imposto referente à infração do item 1 do AIN exordial. E aqui eu continuo numa parte em que eu acrescentei, tive que acrescentar no meu voto hoje, porque eu verifiquei isso ontem à noite. O contribuinte, eu não vou conhecer de uma peça denominada memorial, juntada em 19 do corrente, após, portanto, o agendamento do processo para julgamento, em que o contribuinte se refere a uma injustificada demora no julgamento do recurso, aduzindo que a injustificada demora no julgamento do recurso é suficiente para caracterizar a invalidade do extemporâneo julgamento ora pautado, palavras da contribuinte, e requer, com base nesse entendimento, que essa colenda da Câmara Julgadora reconheça a nulidade do auto de infração. Não conheço porque, embora denominada de memorial, pretende o debate sobre matéria nova, não debatida anteriormente nos autos, além do fato de que nela não há questionamento nem indicação de divergência quanto à decisão recorrida, o que deveria ter sido feito, e assim o foi, na oportunidade prevista na Lei do Contencioso Paulista para apresentação do seu recurso especial, que está sendo apreciado nesta sessão de julgamento. A alegada invalidade do julgamento deve ser analisada à luz do princípio padre nullité sangrif, segundo o qual só devem ser declaradas as nulidades que trouxeram prejuízo para uma das partes. Trato aqui, como considero os tribunais superiores, uma emenda. Então, também esse princípio está normalizado no processo administrativo, e para o conhecimento importante da presente alegação, deve-se perquirir se houve efetivamente prejuízo para a defesa. Eu entendo nesse particular que não há nos autos qualquer prova de que tenha havido prejuízo ao direito de defesa do contribuinte. Através da leitura das peças defensórias apresentadas, depreende-se de modo incontestável que o contribuinte teve plena compreensão das infrações que lhe foram imputadas. Considere-se ainda que ao contribuinte foram proporcionados todos os meios por intermédio dos quais pôde exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa em todas as fases processuais, garantindo-lhe assim o direito ao devido processo legal, não havendo justa causa jurídica que possa ensejar o requerido cancelamento do auto de infração nos termos em que propostos pelo contribuinte. É esse o voto que submeto aos meus pares. E se precisar de esclarecimento, fico disponível. Obrigado, doutora Cacilda. Doutor Paulo. Obrigado, senhor presidente. Eu fiquei com algumas dúvidas aqui no voto da doutora Cacilda, principalmente na questão do conhecimento do recurso do contribuinte quanto à aplicação do princípio da consunção. A doutora Cacilda acabou não conhecendo o recurso porque os paradigmas tratavam de acusações diversas. Eu entendo que em alguns casos é possível você ter uma mesma discussão jurídica, mesmo que as acusações sejam diferentes. E eu acho que a discussão do princípio da consunção é um desses casos. Portanto, eu queria dar uma olhada com um pouco de mais calma e pedir vista com a licença da doutora Cacilda e do senhor presidente. Doutora Cacilda. Não, eu ia justificar porque eu não conheci nessa parte, porém, creio que a vista do doutor Paulo é salutar, porque a decisão, ela afastou essa questão da absorção, né? Então, eu entendi que não houve sequer discussão, quer dizer, a própria decisão entendeu que não havia, mas a vista é salutar, vou aguardar. Obrigado, doutora Cacilda. Doutor Paulo, a sua vista já está concedida, diante do que encerro o julgamento. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.062.828, Monte Cabral, recurso do contribuinte, relator doutor Paulo. Doutor Paulo. Obrigado, senhor presidente. No presente caso, então, trata-se de um recurso especial do contribuinte interposto em face de decisão da 7ª Câmara Julgadora, que conheceu o recurso ordinário, mas negou-lhe provimento, mantendo o auto de infração como lavrado. O auto de infração é composto de 3 acusações. As 2 primeiras é de crédito em devido ICMS
e o que diferencia é que a primeira é ICMS própria, a segunda é ICMS-ST, mediante o lançamento no campo 057 da GIA, havendo a indicação de supostas ocorrências, sem, contudo, haver apresentado os documentos comprobatórios dos créditos apropriados, mesmo depois de notificado. E a terceira infração é de falta de pagamento de imposto, na qualidade de contribuinte credenciado, nos termos do artigo 418 do regulamento, relativo a aquisições de etanol hidratado carburante, efetuada junto a fabricantes paulistas não credenciados, em que o imposto fica diferido para o momento da entrada da mercadoria no estabelecimento do distribuidor. Passando ao voto, eu destaco inicialmente que, conforme folhas 309 e 328, o contribuinte fez um pedido de revisão de débito fiscal do presente AIM. Contudo, conforme o despacho do Núcleo Fiscal de Cobranças da DRT de Ribeirão Preto, de folhas 344, o contribuinte não apresentou o termo de confissão exigido pela legislação para efetuar a requerida revisão do débito, razão pela qual a mesma restou indeferida e o presente processo administrativo seguiu seu trâmite regular. Então, no recurso especial, o contribuinte alega, em síntese, que o presente AIM carece de provas da acusação, tendo ocorrido a transferência do ônus probatório ao contribuinte, o seu direito ao crédito glosado em função do princípio da não cumulatividade, e quanto à acusação de falta de pagamento de imposto, que valeu-se da conta gráfica para abater o suposto débito do recolhimento diferido com o crédito que possuía, conforme autoriza o 418b, inciso 2, a linha B do regulamento, e a irregular atualização da base de cálculo das multas. Quanto ao primeiro argumento de que o AIM carece de provas da acusação, tendo ocorrido a transferência do ônus probatório contribuinte, paradigma DRT tal, verifica-se que o recurso especial não pode ser conhecido nessa porção. O paradigma indicado pelo contribuinte para supostamente demonstrar a divergência de interpretação com o acordo recorrido de caso, tem seu núcleo decisório na análise do conjunto probatório daqueles autos. Vale dizer, lá se trata de crédito indevido por recebimento de mercadorias acompanhadas de notas fiscais inidôneas, que a decisão entendeu pela improcedência da autuação em razão das notas fiscais juntadas pela autoridade fiscal serem as segundas vias, com assinatura ilegível nos respectivos canhotos. Portanto, além de tratar de conjunto probatório daqueles autos, não tem nenhuma similitude com a alegação do contribuinte no presente caso, razão pela qual não se presta para demonstrar a divergência da interpretação entre as decisões. Em seguida, alega o contribuinte seu direito de crédito glosado em função do princípio da não cumulatividade, paradigma tal. O paradigma indicado pelo contribuinte foi favorável à fazenda pública, isto é, pela manutenção da autuação do crédito indevido da chamada guerra fiscal. O contribuinte baseou seus argumentos em trecho do voto vencido. Assim, a decisão paradigma e o acordo recorrido caminharam no mesmo sentido na manutenção da autuação, não havendo que se falar em divergência de interpretação da legislação entre elas, impossibilitando o conhecimento do recurso também nesta porção. Quanto à acusação da falta de pagamento de imposto, que alega que valeu-se da conta gráfica para abater o suposto débito do recolhimento diferido com o crédito que possuía, não houve indicação de paradigma para demonstrar a divergência de interpretação entre as decisões desse tribunal, o que, por infração ao artigo 49 da Lei 13.457/2009, impede seu conhecimento. Por seu turno, o argumento de impossibilidade da incidência de juros sobre a multa não pode ser objeto de apreciação por esse tribunal, uma vez que seguir o previsto na legislação paulista e afastar referidas cobranças configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas, o que é vetado pelo artigo 28 da Lei 13.457/2009. Por ter alegado no decorrer do presente processo administrativo a necessidade de limitação dos juros aplicados à taxa Selic, deve ser acolhido nos termos do novo teor da súmula 10. Então, ante o exposto, conheço parcialmente o recurso especial e dou-lhe parcial provimento apenas para limitar os juros aplicados à taxa Selic, mantendo as demais disposições da decisão recorrida. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Paulo. Estamos em debate. Doutora Cacilda, acho que a sua mão levantada é do processo anterior, correto? Eu não consigo baixar, eu vou tentar novamente. Ah, tá bom. Então, debates encerrados. Por favor, confirmem presença. Já baixou aqui, tá, doutora Cacilda? Muito obrigado. Ação iniciada.
Julgamento encerrado, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido apenas para a limitação dos juros à Selic. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.063.923, Tec Têxtil, recurso da Fazenda, relator Dr. Maluf. Dr. Maluf. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos novamente. Esse aqui é um recurso especial da Fazenda. A decisão deu provimento ao recurso ordinário para cancelar a autuação de crédito indevido por documento inidôneo, conhecida a acusação. Houve apresentação de pedido de retificação do julgado da Fazenda, mas o processamento foi indeferido. A recorrente Fazenda, ela traz diversas alegações de nulidade, aliás, 2 alegações de nulidade, e traz aqui algumas alegações quanto ao mérito. Eu adianto que eu estou conhecendo de uma das alegações de nulidade da Fazenda e propondo a anulação da decisão recorrida, e ficando, então, prejudicada a análise do mérito, análise das questões de mérito postas no recurso, né? Então, primeiramente, indo ao voto, a alegação recursal referente à necessidade de conhecimento de ofício de preliminar e de nulidade não constitui matéria passível de conhecimento, porque, se por um lado não constitui per si uma alegação de nulidade, por outro, também não constitui qualquer dissídio jurisprudencial verificado na decisão recorrida pelo simples fato de que tal matéria não foi objeto daquela decisão. A preliminar de mérito apresentada, a primeira preliminar de mérito apresentada pela Fazenda, constitui a alegação de nulidade da decisão por não enfrentamento de argumentos relevantes postos pela representação fiscal, e eu trago aqui o trecho em que a Fazenda, em seu recurso, faz a sua alegação, né, e diz que em nenhum momento refutou os argumentos trazidos pela Fazenda Pública de que a autuada não trouxe aos autos provas de que verificou a regularidade da emitente à época das operações e de que os DANFs apresentados não possuem indicação do veículo transportador das mercadorias, como bem manda a legislação. Então, são duas questões que a Fazenda se ressente não terem sido apreciadas, né, pela decisão. Uma delas diz respeito à verificação da regularidade do fornecedor, com a apresentação de Sintegras, enfim, outros documentos, e a outra relativa à comprovação do transporte, quem foi que transportou as mercadorias, enfim. Para suportar essas alegações, são indicados como paradigmáticas decisões proferidas nos processos tais que tratam de situação de nulidade idêntica à alegada no recurso, razão pela qual, ressalvando o meu entendimento pessoal pela desnecessidade de comprovação de dissídio jurisprudencial em alegações dessa ordem, verifica-se, porém, autorizado o conhecimento de tais alegações nos termos da jurisprudência firmada por esta colenda da Câmara Superior. No mais, entendo que a Fazenda Pública tem razão no tocante a essa nulidade alegada. O voto condutor do acórdão recorrido, no tocante à alegação de ausência dos extratos do Sintegra, alegada pela parte fazendária em suas contrarrazões, de fato, apenas menciona o que segue. Então, entre aspas, para essa feita, são indícios robustos os extratos do Sintegra da época da realização das operações, indicando a situação de ativo dos emitentes, a existência do estabelecimento emitente, a apresentação do CADESP, idoneidade do documento fiscal, os conhecimentos de transporte, prova de pagamento, enfim, fecha aspas. Como se vê, apesar de considerar expressamente a importância dos extratos Sintegra, conforme o trecho acima transcrito, verifica-se que a decisão recorrida deixou de trazer qualquer apreciação a respeito da inexistência de tais extratos nos autos, a despeito da clara alegação em contrarrazões da parte fazendária, de modo que, no meu sentir, deixou de apreciar argumento relevante ferindo o direito de defesa e contraditório, uma vez que, assim procedendo, causa limitação para que a parte possa recorrer, sendo patente, portanto, o vício de nulidade. Já no tocante à questão da alegada em contrarrazões referente à não indicação do veículo transportador nos DANFs, entendo que também a decisão recorrida foi omissa, ou no mínimo obscura, incorrendo em vício de nulidade. De fato, no tocante ao transporte de mercadorias, verifico que a decisão recorrida traz apenas a seguinte fundamentação, entre aspas. O único documento, em tese, controverso seria aquele apresentado pela autuada em data tal, com firma reconhecida
o senhor tal, o qual especifica os meios de transporte. Isso porque, aproximadamente 2 meses, sua certificação desse processo administrativo, a autora conseguiu contato com a emitente e a fiscalização até hoje não, mesmo diante de inúmeras tentativas. Como sua veracidade não foi impugnada, a presunção é a de sua veracidade. Ainda que assim não fosse, o que se admite argumentando tanto, não afasta a prova de pagamento acima descrita. Fecha aspas. Veja-se que do trecho acima transcrito, a decisão recorrida não analisa efetivamente a prova referente ao transporte, mas claramente deixa de apreciar todos os argumentos postos nas contrarrazões fazendárias sob o singelo fundamento de que, entre aspas, sua veracidade não foi impugnada. Com todo respeito, entendo que a decisão recorrida passou ao largo de questões que, em atuações desse naipe, são relevantes para deslinde do caso, como é o caso de toda a celeuma referente à prova de transporte de mercadorias alegada nas contrarrazões fazendárias, incorrendo assim em vício de nulidade, razão pela qual o recurso deve ser conhecido e provido no tocante a tal alegação e, consequentemente, anulada a decisão recorrida. Quanto à alegação de nulidade no tocante à adoção de premissa equivocada, entendo que não assiste razão ao recurso. Em suas razões recursais, a Fazenda Pública assim alega. Com efeito, a decisão ora recorrida entendeu que há divergência entre o nome da emitente e o endereço do e-mail. Todavia, isso não invalida necessariamente a negociação, pois não raro pessoas se utilizam de vários e-mails. Assim, o ilustre juiz de voto vencedor adotou premissa equivocada em sua decisão, ao estabelecer que a razão de autuada apresentar e-mail de empresa diversa seria pelo fato de o autor das mensagens eletrônicas possuir mais de um e-mail. Com a devida venha, a decisão recorrida utilizou premissa falsa ao afirmar que o suposto representante possui vários e-mails sem que isso conste dos autos. Ou seja, a referida decisão considerou presentes provas ausentes. Fecha aspas. Da leitura que faço da decisão recorrida, entendo que, ao contrário do afirmado no recurso fazendário, a premissa do raciocínio adotado pela decisão recorrida não foi a de que, nos dizeres da Fazenda, o suposto representante possui vários e-mails. Mas, conforme verifico, a premissa adotada foi simplesmente a de que pessoas se utilizam de vários e-mails, conforme expresso literalmente na decisão, se não vejamos. Entre aspas, assim diz a decisão, ainda que supérflua a prova de negociação, conforme se verifica nos e-mails e nas cotações. E conforme afirma a fiscalização, há divergência entre o nome da emitente e o endereço do e-mail. Todavia, isso não invalida necessariamente a negociação, pois não raro pessoas se utilizam de vários e-mails. Fecha aspas. Ora, a afirmação de que, entre aspas, pessoas se utilizam de vários e-mails, fecha aspas, verificada na decisão recorrida, constitui uma afirmação bem distinta daquela que a Fazenda alega que teria dito a decisão, ou seja, de que, entre aspas, o suposto representante possui vários e-mails. De fato, a primeira afirmação é geral e, evidentemente, não depende de prova, uma vez que é patente do conhecimento geral que há pessoas que se utilizam de vários e-mails, por exemplo, o próprio julgador que vos escreve estas linhas. Por outro lado, a afirmação a qual a Fazenda alega que teria dito a decisão, ou seja, de que, entre aspas, o suposto representante possui vários e-mails, fecha aspas, é específica e não necessariamente verdadeira, uma vez que nem todo representante possui vários e-mails. Logo, dependeria de prova nos autos. Portanto, o que ocorre não é a utilização de uma premissa falsa por parte da decisão recorrida, mas sim uma percepção equivocada por parte da recorrente no tocante a qual premissa foi aquela adotada pela decisão. De fato, verifico que a decisão parte de uma premissa geral e verdadeira para alcançar uma conclusão hipotética válida do ponto de vista lógico, não havendo que se falar em qualquer nulidade da decisão por adoção de premissa falsa, razão pela qual não conheço de tal alegação de nulidade. Uma vez adotado neste voto o entendimento de que a decisão recorrida incorreu em vício de nulidade por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes postos pela parte fazendária, fica prejudicada, por ora, a análise do recurso no tocante ao mérito, reservando-me, porém, o direito de analisar posteriormente tais questões meritórias, a caso vencido quanto aos preliminares. Então, eu conheço parcialmente e na parte conhecida do provimento ao recurso especial da Fazenda Pública para decretar a nulidade da decisão recorrida. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Maluf. Estamos em debate. Doutor Corazza. Obrigado, senhor presidente. Eu parabenizo o doutor Maluf pelo voto. Presidente, eu estou lendo aqui a decisão e eu confesso que, no que diz respeito à questão do Sintegra, da não existência do Sintegra,
não me parece a existência dessa nulidade, porque conforme eu leio a decisão, a minha leitura da decisão é no sentido de que o julgador Acohen entendeu que diversos indícios são robustos para a demonstração da nulidade. Dentre eles, o se integra, só que ele relaciona outros indícios capazes de demonstrar que a boa-fé, né? O fato dele relacionar quais são os indícios e trabalhar com outros que não os se integra, não torna a decisão nula. Num primeiro ponto que eu verifico aqui. Com relação à questão do transporte, essa eu confesso sim que eu estou em dúvida, porque me parece que a decisão recorrida diz que existe um único documento, né? Um único documento controverso. E eu fico me perguntando se com um único documento controverso eu posso anular a decisão toda, né? Isso eu não deveria anular a decisão só em parte. Então, diante desse cenário, presidente, se for possível, eu gostaria de levar o processo em vista. Perfeito, doutor Corazza. Mais alguém gostaria de levar o processo em vista? Tem outras manifestações? Concedo a vista ao doutor Corazza, diante do que o julgamento está encerrado por hora. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.061.134, Mundo Beck, é um recurso misto, eu sou a relatora, doutor Alberto já adiantou que pretende levar esse processo em vistas. Obrigado, doutora Maria Augusta. Então, se puder fazer um resumo ou só ler a sua ementa, agradeço. Sim, aqui é um recurso, acusação de crédito indevido, documentos inidôneos, a decisão recorrida cancelou o auto, deu boa-fé, cancelou não, ela deu provimento parcial, manteve umas operações, deu que o pagamento foi realizado a terceiros. Fazenda Pública recorre, o contribuinte também, Fazenda Pública pede a nulidade, recorre de mérito, o contribuinte só de mérito. Eu estou acatando o pedido de nulidade da Fazenda Pública, porque eu entendi que a decisão ela foi silente em relação a alegações da Fazenda em contrarrazões acerca das tratativas comerciais e também do fato de sócios dos supostos fornecedores terem se dirigido ao posto fiscal, dizendo que desconhece o imóvel, né, da onde essas operações teriam partido, teriam sido remetida essa mercadoria. Então, por essas razões, eu estou anulando a decisão para que seja anulados os requisitos da boa-fé em conjunto, todos em conjunto. Obrigado, doutora Maria Augusta. Doutor Alberto. Presidente, antes de mais nada, o meu EPAT, ele não está funcionando. Acho que de todos nós. Então, eu não consigo ir ao processo de relatoria da doutora Maria Augusta, mas já adianto o pedido de vista em relação à questão da nulidade, como a relatora mencionou. Também, como no anterior, eu tenho dúvidas. Naquele processo do doutor Della Mônica, a nulidade era pleito do contribuinte, aqui da Fazenda, e aqui também tenho dúvidas quanto à questão desse pedido de nulidade, presidente. Esse é o motivo do pedido de vista. Obrigado, doutor Alberto. Estamos todos sem acesso, eu continuo sem acesso aqui ao EPAT para conceder a vista. Hélio, alguma notícia aí do EPAT? Não, presidente, até agora não. Acho que caiu para todos nós. Parece que sim. Senhor presidente, caiu para mim, mas eu já consegui acessar, né? Novamente. Voltou? Funcionando. Que bom, porque o meu não voltou. Vou tentar mais uma vez. Senhor presidente, eu também entrei de novo e consegui acessar. Saí e entrei de novo. Eu vou tentar dessa forma, então, presidente. Eu vou sair e ingressar novamente.
Com licença, eu posso dar uma sugestão para quem tiver com dificuldade? Tenta entrar pelo Chrome. Aconteceu isso comigo na última sessão, aí eu não consegui de jeito nenhum pelo Edge, mas pelo Chrome sim. E agora foi a mesma coisa. Obrigado, doutor Marilene. Eu estou tentando pelo Chrome, mas o meu não está indo, não. Eu saí, voltei e consegui, viu, Maria Augusta? Acabei de retornar, já concedi aqui vistas ao doutor Alberto e encerrei o julgamento. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui, porque acho que agora só faltam aqueles 2 processos que o senhor está impedido. Eu não consigo voltar, presidente. Ele me abre, eu chego até a página do voto eletrônico, ele me abre uma tela em branco. Eu vou desligar o computador e vou refazer todo o processo. Então, retorno aí em 1 ou 2 minutos. Ok, doutor Corazza. Doutora Maria Augusta, eu vou aguardar o seu para eu me desconectar aqui. Porque o meu não está indo. Acho que eu vou fazer a mesma coisa que o doutor Corazza. Okay. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Ok, aguardemos 1 minuto, então.
Deu certo no seu caso, Corazza? Consegui, presidente, obrigado. Tá bom, vamos só aguardar a doutora Maria Augusta, então. Pronto, voltei. Ótimo, então estou me desconectando. Feito. Ok. Então, vamos para o auto de infração 4.062, 009, da Tegobras Telhas, é um recurso da Fazenda. O relator é o doutor Marcelo. Pois não, cumprimento aí novamente a todos, né, juízes, patronos representantes fiscais. Esse voto já estava disponibilizado, mas como é um processo que tem umas peculiaridades, eu vou ler os principais trechos aqui. Né? Então, é um recurso especial da Fazenda Pública, né, em face da decisão da 10ª Câmara Julgadora, né, cujo voto vencedor, o juiz doutor Juliano de Pietro, negou o provimento ao recurso de ofício e manteve a decisão de primeira instância administrativa. Essa decisão monocrática, ela apartou a exigência fiscal do item 2, julgou procedente o item 1 e parcialmente procedentes os itens 3 e 4. Dessa decisão monocrática não foi apresentado recurso ordinário, mas só o recurso de ofício em relação à parcela afastada dos itens 3 e 4. Então, o que está em julgamento, que é o objeto do apelo especial fazendário, é a parcela dos itens 3 e 4 do lançamento, que são itens que trazem infrações de falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas, reduzidas pela decisão de primeira instância administrativa, né, e que foi mantida em julgamento de recurso de ofício. O principal pleito aqui da representação fiscal é de nulidade da decisão monocrática por ser extra petita. Passo aqui feito esse relatório, né, vou aqui para a leitura do voto. No item 8. A decisão recorrida não acatou o pedido fazendário de nulidade da decisão monocrática quanto à impossibilidade de apreciação da questão de existência de notas fiscais de serviços alheios ao ICMS por conta da ausência de argumentação pelo contribuinte nesse sentido, por entender que houve insurgência do contribuinte em relação aos itens 3 e 4 do lançamento, com um pedido de cancelamento da exigência fiscal, e que tal pedido abriria ao julgador a possibilidade de revisão do lançamento, considerando não apenas os argumentos levantados pela parte, mas outros que o julgador entenda concorrerem para o afastamento da exigência, considerando sua legalidade. Verifico que, em seu parecer de recurso de ofício, a representação fiscal alegou a nulidade da decisão monocrática quanto aos itens 3 e 4 do lançamento, aduzindo que o julgador decidiu pela parcial procedência em fundamentos jamais levantados pela defesa. No dizer da douta representação fiscal, na defesa foi apresentado o argumento de que algumas notas fiscais estavam escrituradas. Todavia, o fundamento da decisão monocrática foi que não se poderia exigir que o contribuinte estadual registre, nos livros destinados ao controle do ICMS, notas fiscais referentes ao ISS. De fato, é o que se observa confrontando a defesa da douta autuada e a decisão monocrática. Está claro que a decisão monocrática se baseou em fundamentos não alegados e discutidos pelas partes. Tal questão foi levantada pela Fazenda Pública em seu recurso de ofício, mas o pleito de nulidade não foi acatada na decisão recorrida, sob o entendimento de que, tendo havido insurgência do contribuinte em relação aos itens 3 e 4 do lançamento, com pedido de cancelamento da exigência fiscal, este abriria ao julgador a possibilidade de revisão do lançamento, considerando não apenas os argumentos levantados pela parte, mas outros que o julgador entenda concorrerem para o afastamento da exigência, considerando sua legalidade. Eu digo que a apresentação dos pleitos de nulidades exige a apresentação de paradigmas, né? Isso foi cumprido pela Fazenda, né? Com a apresentação de decisões aptas ao conhecimento, e que, uma vez conhecido, o apelo fazendário deve ser provido, pois se configura extra petita a decisão que se baseia em argumento não aduzido pelas partes,
Com efeito, os pedidos do contribuinte em sua defesa foram pela exclusão da base de cálculo da multa aplicada nos itens 3 e 4 dos valores das notas fiscais devidamente escrituradas, bem como a redução da multa aplicada no item 4 de 10% para 5%, com fulcro na linha C do inciso 5 do artigo 85 da Lei 6374. Tais pleitos foram nitidamente extrapolados pela decisão monocrática, sob o fundamento de que não se poderia exigir que o contribuinte estadual registre notas fiscais referentes ao ISS nos livros destinados ao controle do ICMS. Caminha nesta linha o entendimento desta Câmara Superior sobre o tema, bem sintetizado pelo ilustre juiz Dr. Paulo Schmidt Pimentel, no julgamento do auto de infração 4133586, realizado em 10 de outubro de 2023, né? Aí eu transcrevo aqui um trecho da decisão do Dr. Paulo, acatada aqui pela Câmara, né, de que a Câmara Superior tem firme entendimento pela nulidade de decisão que decidir além ou fora do pedido na peça recursal. Assim, com a devida vênia, não pode prevalecer o entendimento da decisão recorrida de ausência de nulidade da decisão monocrática que extrapolou os pedidos das partes, uma vez que esta se configurou extra petita. Então, eu conheci e dei provimento ao apelo especial da Fazenda para decretar a nulidade da decisão monocrática em relação aos itens 3 e 4 do lançamento e determinar novo julgamento monocrático desses itens infracionais nos limites da defesa apresentada. Esse é o meu voto. O processo está em debates. Presidente? Sim. Presidente, eu queria fazer um esclarecimento ao doutor Marcelo. Eu entendo que entendi, mas confesso que gostaria da confirmação. Se o meu raciocínio está correto. Me parece que a defesa pede a redução da multa dos itens 3 e 4. E a decisão singular, ela cancela o item como um todo. É isso, doutor Marcelo? Não, ela cancela, ela mantém a decisão monocrática, não, ela reduz, o provimento acho que é parcial, deixa eu checar aqui, doutor Porazi, já faz um tempo que eu fiz o voto. Perdão, doutor Marcelo, eu estou aqui, quer dizer, ela reduz parcialmente, sim. Isso. Né, o 3 e 4, ou seja, ela não reduz a multa, ela reduz o imposto também, é isso? Isso, ela afasta aqui algumas notas, deixa eu pegar aqui com precisão aqui. Só um momentinho. Parcialmente procedente em relação aos itens 3 e 4. Né? A questão aqui é sobre os limites aqui, quer dizer, o argumento, a questão é que o contribuinte ele traz uma linha de argumentação na defesa, né? E a fundamentação dessa decisão monocrática, ela extrapola, assim, o que foi argumentado pelo contribuinte, né? Não assim, claro que tem como todos os pedidos, né? Tem sempre um pedido pelo cancelamento da autuação, né? Uhum. Tem um pedido mais abrangente, né? Mas a fundamentação que foi discutido e usado como fundamento para esse afastamento aqui na decisão monocrática não foi arguído pelo contribuinte. Essa é a alegação da Fazenda que eu estou acatando. Obrigado, doutor Marcelo. Está esclarecido. Presidente, eu sei que eu sou voto vencido nessa tese, mas eu entendo que o que a gente tem aqui não é extra petita, porque o pedido do contribuinte ele foi atendido. O que nós estamos falando é causa de pedir. Talvez do mandato anterior eu até deixaria de pedir à vista, mas tendo em vista a mudança de composição, eu acho que valeria a pena trazer o meu voto para a discussão e apreciação da Câmara, mas não me sinto à vontade para fazê-lo agora. Então, se a presidente permitir, eu gostaria de levar em vista. E aí, com a autorização do doutor Marcelo também. Claro, doutor Corazza. Pode requerer as vistas, que eu vou conceder. E, querida presidente, obrigado.
Perfeito. Agora vamos para o último auto de hoje, o auto de infração 4.062.484, é Jaua... Doutora Maria Augusta? Oi. Desculpe interromper, mas já interrompendo, eu levantei a mão aqui porque eu quero manifestar aí meu desejo de pedir vista desse caso também. Eu já até fiz claro, o sistema. desculpa, doutor. Desculpa, doutor Badia, peraí, deixa eu ver. Peraí. Concedida também. Então, vamos passar para o último processo. Auto de infração 4.062.484, é Jaua, recurso do contribuinte, relator Dr. Cleiton. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. O processo aqui é simples. É um recurso especial do contribuinte, no qual ele pleiteia tão somente o afastamento dos juros de mora da Lei 13.918 e aplicação da taxa Selic. Então, conheci o recurso e dei provimento. Tão somente essa matéria. O caso está em debates. Sem discussão. Verificação do quórum. Votação. Doutor Paulo. Então, votação encerrada, recurso do contribuinte, conhecido integralmente, com julgamento de mérito provido. Então, damos por encerrada a sessão de hoje, eu passo a presidência novamente para o doutor Juliano. Doutora Maria Augusta, parece que ficou um em aberto aqui, o da Tegobras. Eu vou encerrar, eu vou encerrar, pode deixar, eu já encerro. Obrigado, doutora Maria Augusta. Só um minutinho que eu estou retornando. Pronto, já recebi de volta aqui o comando. Esgotamos a pauta, correto, doutora Maria Augusta? Sim, esgotamos. Então, agradeço a todos. Declaro encerrada a sessão dessa Câmara Superior do dia 22 de fevereiro, às 10h33, em homenagem ao doutor Alberto, e peço ao Hélio para que interrompa a gravação. Muito obrigado, presidente.